Na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre a sociologia de Max Weber. Nós vimos então que Max Weber é um dos responsáveis por consolidar a sociologia enquanto disciplina científica. Então Max Weber ele é considerado um dos mais complexos e eruditos entre os teóricos da sociologia. Entre os teóricos da sociologia, Max Weber vai ser um dos mais complexos e eruditos. Seus estudos, então, têm raízes filosóficas no pensamento alemão do século XIX. Então, ele vai sofrer forte influência do pensamento alemão e ele vai, então, tentar dar uma resposta intelectual, uma resposta científica para todas as mudanças e transformações que estavam acontecendo no século XIX, principalmente na Alemanha do século XIX. Então, aqui nessa imagem nós temos os clássicos da sociologia, os pais da sociologia, os principais teóricos e os mais complexos e eruditos teóricos da sociologia. Então, na primeira imagem nós temos o Max Weber, o segundo Karl Marx e o terceiro o Émile Durkheim, que nós já estudamos. Então, esses são os pais da sociologia, esses são os clássicos da sociologia, esses são os mais complexos teóricos da sociologia. Nas ciências sociais, nós brincamos que esses são os 3 porquinhos da sociologia. Então, diferentemente de Marx e Durkheim, Weber afirma como pressuposto básico que... Então, o que é a sociedade para Weber? A sociedade para Weber é resultado das ações entre indivíduos. Ou seja, diferentemente de Durkheim, Durkheim dizia que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, que a sociedade prevalece sobre indivíduos, que a sociedade vai influenciar os indivíduos e que a sociedade é um conjunto de normas, regras, leis. Já para Weber, não. Weber diz que a sociedade é um conjunto, de ações, resultado de diversas ações entre os indivíduos. Ou seja, Weber vai dizer que as ações dos indivíduos vão formar a sociedade. Já para Durkheim, os indivíduos não tinham esse poder, no qual as suas ações não influenciavam a sociedade, e sim a sociedade que vai influenciar os indivíduos. Então, para Weber, a sociedade é resultado das diversas ações entre os indivíduos, ou seja, as ações entre os indivíduos, as ações dos indivíduos que vão formar essa sociedade. E para Weber, todos são capazes de agir livremente. Já para Durkheim, não. Os indivíduos eram pressionados a agir de acordo com o que a sociedade mandava. Então, já para Weber, esses indivíduos são livres, de agir e de escolher maneiras distintas. Ou seja, é importante que a gente saiba diferenciar a sociedade de Weber da sociedade de Durkheim. Então, a sociedade para Weber é o resultado dessas ações dos indivíduos. Essas ações dos indivíduos é dotada de sentido e dotada de significado. E essas ações fazem com que os indivíduos são capazes de agir livremente, no qual os indivíduos têm capacidade de escolha. Então, para Weber, todo indivíduo é dotado de capacidade e vontade para assumir uma posição consciente no mundo. Para Weber, o indivíduo tem a capacidade de agir, tem a capacidade e a vontade consciente de agir no mundo. Já para Durkheim, não. O indivíduo não é dotado de capacidade de agir livremente. Então, Weber diz que para nós podermos compreender a sociedade, é preciso entender a ação social. A ação social é um conceito muito importante de Weber, assim como os fatos sociais é um conceito importante para Durkheim, que é o objeto de estudo do Durkheim. A ação social é o quê?
A ação social é uma ação que um indivíduo comete levando em consideração as ações de outros indivíduos em suas atitudes e relações. Ou seja, a ação social é dotada de sentido, é dotada de significado, e só é ação social quando eu levo em consideração a ação de outros indivíduos, né? E aí, para Weber, os indivíduos então são capazes de ter uma atitude consciente e uma atitude livre. Então, para Weber, a ação humana tem necessariamente um sentido. Toda ação humana, né, dos indivíduos na sociedade tem um sentido, tem um significado, né? Qualquer coisa que eu faço, todas as minhas escolhas têm um sentido de eu ter escolhido essa ou aquela escolha, né? E os indivíduos são livres para escolher. Já para Durkheim, os indivíduos não têm essa capacidade de escolha. Portanto, para Weber, né, é possível compreender as ações de vários indivíduos para compreender a estrutura da sociedade. Então, para Weber, se você quiser entender a sociedade, compreender a sociedade, você precisa levar em conta as ações dos indivíduos, né? Então, nós podemos perceber que Weber pensa totalmente de maneira distinta de Durkheim. Então, Weber vai classificar as ações dos indivíduos em 4 tipos: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação aos valores. As duas últimas são racionais, né? A primeira é mais levada pela tradição, a segunda é mais levada pela emoção, pelo afeto. Então, para Weber, os indivíduos, nas suas ações individuais na sociedade, o indivíduo, qualquer ação que ele faça, ele é levado em consideração uma dessas ações, né? Ou ele vai agir mais pela tradição, ou ele vai agir mais pela emoção, né, pelos sentimentos, ou ele vai agir mais pela razão, mais em relação a valores da moral, da ética, ou ele vai agir racionalmente para atingir um fim, para atingir um objetivo. Então, para ele, todos esses tipos de ação têm uma intencionalidade. Cada ação que eu faço tem uma intenção, tem um significado, tem um sentido e que deve ser levado em consideração o outro. Então, um exemplo bem simples: entrar numa loja para comprar sapatos. Então, o simples fato de eu entrar numa loja para comprar sapatos, eu posso encaixar essa ação de comprar sapatos nessas 4 ações que Weber classificou. Então, se eu compro um sapato influenciado pela moda, ou eu compro o sapato porque todas as pessoas estão usando aquele sapato e aquele sapato está na moda, essa ação de comprar sapatos é baseado no qual o outro, né, todos, lembrando que para Weber toda ação deve ser considerado a ação de outros. Se eu compro esse sapato porque todos estão usando, porque está na moda, essa ação de comprar sapato por esse motivo é uma ação tradicional. Agora, se eu compro o sapato porque isso me dá prazer, porque me deixa feliz, porque eu amo comprar sapato, porque eu amo sapato, independente se ele está na moda ou não, eu amo comprar sapato de qualquer jeito, de qualquer estilo, essa ação que eu faço é levado pela emoção, é uma ação afetiva. Agora, se eu compro sapatos baseado naquilo que aquele sapato vai me dar um status, vai me dar um prestígio, vai me passar uma emoção, né, de que eu estou em determinado cargo, então eu tenho que usar aquele sapato não, ou seja, vai me dar um status, um prestígio. Essa é uma ação racional com relação a valores, né? Valores morais, valores éticos. Agora, se eu compro um sapato porque eu tenho um objetivo, né? Porque eu preciso comprar um sapato, porque isso está me fazendo falta. Por exemplo, se o sapato é baseado porque se trata de um uniforme para eu exercer uma atividade, ou seja, eu preciso
desse sapato para uma finalidade específica, essa ação é uma ação racional, né, com relação a fins, ou seja, eu penso racionalmente, né, em comprar um sapato para poder ter e exercer uma atividade específica, ou seja, faz parte do meu uniforme usar sapato branco, já que eu sou médico ou enfermeiro. Ou seja, nós podemos perceber que para Weber, cada ação que eu faço, essa ação tem um sentido, tem um significado, e que muitas dessas ações é levado pela ação de outros, né? Pelo outro. Ou seja, para Weber, o simples fato de ir na loja e comprar um sapato tem vários motivos, né? E aí esses motivos vai se encaixar nesses 4. Né? Então, na próxima aula, nós iremos continuar falando sobre a ação social do Weber e eu irei trazer mais exemplos de ações sociais. Então, até a próxima aula.